Vamos chegando, vamos chegando. Mais uma super live. Vamos chegando, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Mais uma super live hoje falando sobre como ser um vendedor de alta performance. Todos muito bem-vindos. Hoje o papo vai ser muito legal. Sejam bem-vindos, pessoal. Um abraço, Leonardo, sempre presente. 100 milhões em 4 meses, Leonardo. Legal. Bora lá, pessoal, bora mandar aviãozinho aí pros amigos. Botar todas essas equipes comercial. Boa noite, Dudu, tudo bem? Seja bem-vindo. Galera, mais uma super live. Hoje, nosso parceiro Jussiel. Logo, logo ele tá aí presente com nós. Vamos chegando, vamos chegando. Hoje o assunto vai ser muito legal. Oi, Ellen, tudo bem? A Ellen que participou da última live, que honra. Legal, pessoal. Obrigado por todos estarem comparecendo aí. Eu já vou adicionando o Jussiel, já entrou na live. Vou colocar ele. Cara, hoje o papo vai ser muito legal. Hoje eu vou adicionar o Jussiel aqui. Vamos chegando, vamos mandando aviãozinho aí para as equipes comerciais, para todo mundo. A galera tá entrando. E aí, Jussiel? E aí, Tudo bem mestre? com você? Beleza? Opa, peraí, deu certo? Beleza. Sim, tá com o teu Meu particular perfil, aí. tá certo? E aí, no mais Show tudo de certo? bola. Boa. Maravilha. Coisa boa. Correria, né? Só eu Boa, para então. fazer uma quarta-feira, hein? Podia estar descansando, tá aqui na live. Obrigado, obrigado mesmo por topar. Imagina, irmão. Tamo aí, faz parte. Prazer, uma honra. Legal. Obrigado pelo convite. Hein, eu tô achando, Maravilha. Jussiel, que nós vamos colocar aí mais de 120 pessoas, que é o nosso recorde aí na live simultaneamente, deu 123 para ele. Eu acredito que hoje vai dar mais. Bora. Vamos pedir pro pessoal, né? Pegar ali, ó, no aviãozinho ali, compartilhar. O papo hoje Exatamente, vai ser vai ser isso bom. aí. Então o pessoal tá entrando. Jussiel, vamos esperar um pouquinho, dar uns 2 minutinhos aí pro pessoal entrar e a gente começa a bater nosso papo. Fiquei sabendo que foi Boa. bater um recorde aí Bora. na Monteu, 3 vezes mais que o ano passado. Conta um pouquinho aí. Pois é, cara, foi o recorde. A gente já tinha fechado, inclusive quando a gente foi lá pro evento lá dos Centuriões, a gente tinha fechado 40 milhões, que era o nosso recorde até então. E, cara, de lá para cá a gente fez vários ajustes, assim, sabe, em processos, equipe, sempre reestruturando, buscando uma performance melhor. E aí esse mês a gente fechou com 45. 45,650. Então, 45,650. Foi um recorde aí da equipe, cara, muito feliz, muito legal. O time está bem redondo agora. Levou um tempo para a gente montar o time do jeito que a gente queria, os processos da forma que a gente queria. Mas agora quem planta colhe, né? Agora a gente começou a colher aí os resultados e, claro, vai aumentando Legal. agora os objetivos, as metas. E a tendência depois que tu rompe uma barreira é que tu já aprende o caminho, né? Já sabe como é que chega. Então, tendência é fazer novamente esse número para mais agora, né? Ah, sim, sim. Agora é. Bom, você aprendeu a chegar Exato, lá, sabe como chegar lá, né? exatamente. Mas, pessoal, vamos lá, vamos começar essa live aí, essa super live hoje com o Jussiel, da Montanha Investimentos. Vou deixar que ele se apresente, para quem não conhece ainda. Dificilmente acho que quem não conhece o Jussiel é uma inspiração para todos nós, profissionais do consórcio. Falou. Mas quem está entrando assim, tem algumas pessoas falando que colocar as equipes comerciais aí participar. Manda um aviãozinho aí para que a gente possa botar aí mais 100 pessoas Boa. nessa super live aí. Mas, Jussiel, vamos começar então. Me conta um pouquinho quem é o Jussiel. Muita gente só vê hoje a Monteu Investimentos, mas eu também estou curioso para conhecer um pouquinho da tua história, como é que tu começou no consórcio. Conta aí. Legal, boa. Vamos dar uma resumida aqui pro pessoal. Bom, o Jussiel,
filho de meu pai militar, aposentado do Corpo de Bombeiros, minha mãe doméstica. Até meus 16 anos eu morei em sítio. Então eu trago muito essa essência, sabe? Da simplicidade, das pessoas do campo. Aí, meus 18 anos, eu fui morar em Maringá, né? Que é onde a gente mora hoje. E, cara, daí eu fiz um curso de... Meu pai é bombeiro, né? Na época saiu um curso de guarda-vida civil para trabalhar no litoral. Então, como eu sempre ia com meu pai, via ele trabalhando, eu falei, caramba, eu quero ser salva-vidas, né? Aí surgiu a oportunidade, fiz a prova lá, trabalhei 2 anos no litoral, em Guaratuba, como salva-vidas de praia mesmo. E isso serviu para uma caminhada posteriormente, que foi um primo meu tinha ido para a Espanha, e ele falou que o nosso diploma como salva-vidas servia na Espanha, era só a gente homologar isso na Cruz Vermelha. Aí eu fui para a Espanha para trabalhar o verão, acabei que fiquei lá 2 anos e 8 meses, voltei da Espanha, aí começa a história, né? Então deu uma resumida aqui, porque daí começa a principal história, porque, cara, primeiro que assim, ó, eu nunca fui vendedor. Lá na Espanha eu tive que aprender a vender, caí de cabeça numa empresa de marketing multinível, não sabia que era marketing multinível. Quando eu vi os ganhos lá, fiquei alucinado. E aí comecei a trabalhar, e a venda lá era porta a porta mesmo. Você subia no prédio dos condomínios, no último andar, e ia descendo pela escada, batendo nas portas, convencendo o pessoal a mudar a fatura de energia. Era uma empresa de energia. E aí você ganhava lá, cada fatura, cada cliente que você trazia para essa empresa, você ganhava lá uma média de, acho que era 30 euros, uma coisa assim. Cara, eu sei que em 4 meses eu fui destaque, e eu tinha que convencer, imagina, os espanhóis no idioma deles, né? Então você era para você ser vendedor, porta a porta, e ainda convencendo o pessoal no idioma deles, com todo aquele preconceito. E comecei a trabalhar nessa empresa no inverno, né? Porque lá, como salva-vidas, trabalha o verão e depois do inverno você fica sem trabalho. Só que, cara, tava ilegal lá, e aí aquela história, né? Você batia nos apartamentos, o pessoal achava que às vezes que era um, sei lá, alguém, exato, um assalto, e aí chamava a polícia, e aí eles só que lá é bem mais tranquilo, lembrando, né? Eles te dão uma carta, te convidando a se retirar do país, aquilo foi me chateando. Eu falei, porra, mas tô construindo um castelo em cima de areia, sabe? Tava ganhando muito bem, só que aí, cara, eu decidi voltar embora. Só que quando eu voltei embora, do zero, né? Acho que eu tinha 21, 22 anos. Aí, quando eu voltei embora, sem network, sem dinheiro, sem conhecimento, e aí, vai fazer o quê, né? E aí, vai vender, né? Aí, fui procurar um trabalho de vendas e o meu cunhado tinha tido acesso a uma oportunidade para trabalhar com um consórcio Araucária aqui, né? Que Maringá tinha um consórcio Araucária. E ele falou assim, cara, ele trabalhava na Consórcio Freeway na época e ele estava abrindo um posto de combustível com o pai dele. Ele falou assim pro gerente, olha, eu não tenho interesse porque eu já estou abrindo um posto de combustível com meu pai, mas tem o meu cunhado, acabou de chegar da Espanha, ele está com vontade, fala com ele. Daí foi onde ele me conectou com esse gerente. Eu fui lá para falar com esse gerente. Não passei assim na entrevista de primeira, mas sempre fui muito resistente, muito resiliente. Já tinha se acostumado a lidar com a rejeição. Falei assim, só mais uma, né? Aí voltei lá e falei, poxa, eu quero muito e tal. Sei que eu ainda não tenho um currículo, estava morando no exterior, mas eu vi que existe uma possibilidade muito grande de ganhar dinheiro. E uma coisa que me chamou a atenção quando ele falou do consórcio, que eu não tinha a menor noção de nada, foi que ele falou assim, então, você vende uma carta de crédito, você é remunerado pelo valor do crédito que o cliente contrata e não pelo valor da parcela que ele paga. Eu lembro que eu falei para ele, tá, então vamos imaginar que um cliente fez um crédito lá de 100 mil. A minha comissão vai ser sobre o 100, não sobre, sei lá, R$ 500 que ele está pagando de parcela. Ele falou, exatamente. Eu falei, caramba, dá para ganhar muito dinheiro, hein? Ele falou, dá para ganhar muito dinheiro. Aquilo me chamou a atenção de início, né? E aí, cara, fui lá no primeiro dia, ninguém me ligou, aí eu voltei lá, bati na porta lá de novo, falando que eu queria a oportunidade e tudo mais. Me deram a oportunidade, trabalhei, comecei a trabalhar no consórcio Araucária. Cara, e aí foi assim, ó, 2 meses sem resultado nenhum, velho. 2 meses sem resultado nenhum. E era o porta a porta mesmo, que eu acho que tem muita gente ainda que trabalha aqui com Tu pegou um porta a porta. do que tu fazia na Espanha lá, tentou colocar no consórcio. Era o que eu sabia, né? Porque, vamos lá, hoje a gente sabe que na maior, né, a HS é diferente, mas a maior parte das administradoras entra como vendedor de consórcio, eles te dão um treinamento sobre produto, na verdade pede para você ler um contrato lá, o treinamento de produto deles é a leitura do contrato, te dão umas tabelas,
moto, carro, imóvel e te fala, agora boa sorte. Não tem técnica de venda, não tem acompanhamento, é muito pouco, não tem processos, né? E aí foi mais ou menos o que aconteceu, não tinha a menor noção de técnicas de vendas nem nada. E aí, cara, fui porta a porta. 2 meses trabalhando, sem resultado nenhum. Eu lembro que um dia eu parei numa avenida e falei assim, cara, esse negócio acho que não é para mim, né? Só que no mesmo tempo, cara, não deu assim 5 segundos. Já veio um outro pensamento. Pô, se não é para mim, mas me mostraram que tem vendedor lá que tá ganhando muito dinheiro, eu não tenho um network, não tenho faculdade, sem conhecimento, sem dinheiro. Pô, é a oportunidade que me deram, então eu tenho que fazer isso daqui dar certo. E aí é onde eu sempre falo, né? É importante a gente não ter um plano B, porque eu não tinha nenhum plano B. Se eu tivesse um plano B, possivelmente o meu plano A hoje não teria dado certo, 100% de certeza que não teria dado certo. A gente nem estaria aqui conversando, porque quando você não tem um plano B, você tem que... O plano B é fazer o plano A dar certo. Basicamente é isso, né? E aí, cara, quando eu virei essa chave, aí o que eu percebi, cara? Que muita gente perguntava essa questão da carta contemplada, né? Pô, eu tô com consórcio, eu tô com pressa, ia financiar, aí eu ia para a administradora, fazer uma simulação de lance livre, aquela história toda de 70% de lance. Aí o cliente falava, poxa, eu não tenho 70%, eu tenho 20%, 30% para dar de entrada, que é o valor que eu já ia dar no financiamento. Não tem alguém que contemplou uma carta e queria vender? Na época, era isso, Luciano? Que era a carta contemplada, como funcionava. Cara, vamos lá, eu saí para virar representante em 2011. Desde 2009, já tá na área do consórcio, assim, tendo essa experiência, sim. Desde 2009, isso, desde 2009 que eu iniciei. E aí, como gestor, com time, com equipe, 5 anos, né? Foi em 6 anos, 2023, né? A gente começou no finalzinho de comecinho de 2019. Que a gente começou daí... Bom, vou chegar nessa parte. E aí, todo mundo me perguntava da carta contemplada, da bendita carta contemplada. Eu falei, vou perguntar pro meu gerente. Eu chegava no gerente, poxa, tem um pessoal que fala de carta contemplada, o que é isso? Não, tem algumas pessoas que fazem um consórcio, e aí eles não... Muitas vezes eles não querem utilizar essa carta de crédito, e o que eles fazem? Eles revendem essa carta com um ágio, né? E geralmente esse é o perfil investidor. E aí eu falei assim, tá, tem alguém que me indica esse investidor que tem essas cartas, porque eu tenho muitos clientes para passar para ele. Me passou o contato de um investidor, ele tinha 300 e poucas cotas de consórcio, um grande amigo meu. Até hoje ele faz isso, ele só mexe com isso, faz 30 anos. Só consórcio, e ele tem o CNPJ dele, a representação dele, mas ele faz para ele, né? Ele faz justamente para ele fazer, contemplar, vender, etc. E aí eu liguei para ele e falei, cara, sou o Jussiel, me identifiquei, tô com muito cliente para te passar aqui, me falaram que você tem carta contemplada. Ele falou, me liga no dia da assembleia. Ligava no dia da assembleia, é aquela história, né? 5 minutos depois, já vendi todas as cartas. Aí mês seguinte a mesma coisa, mês seguinte a mesma coisa. Falei, cara, mas todo mês eu te ligo, não dá nem 5 minutos aqui que aconteceu a assembleia, já vendeu tudo. Aí ele falou, a lei da demanda e oferta, né? Falei, tá, me dá um exemplo aí. Você tem uma carta de 300 mil, você pagou quanto? Essa daqui eu paguei 15 mil. Tá, por quanto você vendeu ela? Essa daqui eu vendi por 90 mil. Aí eu falei assim, tá, mas você pagou 15 e vendeu por 90. Cara, por que as pessoas estão te pagando, 75 mil reais a mais? Falou, não, a pergunta que você está fazendo é errada. A verdade é, se a pessoa que está comprando essa carta de minha fosse financiar no banco, quanto que ela pagaria mais? Percepção, né? Aí falou, então, ele mudou a percepção. Daí eu falei assim, entendi, porque eu não tinha a menor noção, né? Daí eu falei assim, beleza, entendi. E aí, a partir daquele dia, eu fiquei com isso na minha cabeça. Daí eu falei assim, cara, vamos lá. Eu não sei, eu tenho os clientes que querem carta contemplada. Por outro lado, eu não tenho dinheiro para fazer essas cotas como investidor. Mas se eu apresentar essa ideia para o investidor, de que ele pode fazer um consórcio, eu vou fazer as ofertas de lance, que é lá o lance fixo, explicar para ele que tem um lance fixo. Quando contemplar essa carta, eu vou revender essa carta para ele, ele recebe um ágio, e na pior das hipóteses, se tudo der errado, ele vai investir no imóvel, que é um excelente negócio também. Cara, ajustei. E aí você vê, né, cara, que eu falei, a embalagem ela é mais importante do que o produto, a forma com que você embala. Porque se for parar para analisar, cara, grosso modo, né, hoje eu tenho 3 gerentes bancárias na nossa equipe, e elas falam, cara, é engraçado, porque nós estamos falando do mesmo produto, mas a forma com que vocês embalam o produto
É a mesma coisa. Faz toda a diferença entre vender tipo 100 mil e vender um profissional que vende 10 milhões. A forma que você está levando isso para o cliente. Eu sei que tem muita gente que está aqui que ainda está levando de uma maneira errada o produto e por isso não está performando. Isso que tu tá falando faz todo sentido, né? Como tu embala o produto faz muito sentido, né? A forma com que você embala o produto, cara, traz uma outra percepção. Primeiro você eleva o nível de consciência do cliente, né? Você leva para uma outra, ele para ver aquele mesmo produto só que de uma maneira totalmente diferente. E aí quando eu adaptei esse discurso, não é o que você entrega, mas como você entrega, boa. E aí quando eu fiz isso, cara, aí um negócio começou a acontecer. Porra, aí eu comprei umas roupas social na época e falei, vou atender agora os empresários. Continuei com porta a porta, continuei com telemarketing também. Aí depois eu saí do porta a porta e dei uma evoluída. Falei, cara, quer saber? O porta a porta, porra, calor pra caramba. Às vezes você vai lá, o dono não tá. Falei, para fazer isso, eu faço no telefone de dentro do escritório. Só que eu era muito disciplinado. Cara, ligava, agendava as reuniões e ia pra reunião. Só que agora eu tava com... Cara, vamos lá. Nessa época eu não tinha noção nenhuma de marketing, de copy, de nada, script, nada. Esquece. Totalmente no bruto mesmo, no achismo, no feeling. Só que daí eu falei assim, poxa, é um empresário. Vou ligar para as empresas, para os comércios. E aí, assim, cara, aí a partir daquele dia, assim, eu fui campeão de vendas pelos próximos 2 anos. E aí eu senti a necessidade falei, cara, agora eu vou abrir uma representação. Por quê? Por mais que eu quisesse trabalhar com uma única bandeira, como é o que a gente faz hoje, na época eu já tinha essa percepção e eu uso isso até hoje. Eu falava assim, poxa, eu perdia muita venda, às vezes para concorrente, né? Por causa do produto em si. Talvez era melhor, tinha alguma característica diferente. Eu falei, se eu for representante, eu posso trabalhar com quantas bandeiras eu quiser. Então, eu não vou mais perder venda para o concorrente. Eu vou perder venda se o cliente não quiser comprar. Mas não vai ser mais pelo fato do concorrente. Só que, aí na época eu saí, representei uma bandeira só, nem foi o Araucária, com um outro administrador aqui. E aí, só que o meu argumento era o seguinte, cara, eu posso trabalhar com qualquer um, mas eu trabalho com essa porque essa é a melhor. Então, não existe um conflito de interesse. Mas eu trabalho com essa porque esse produto é melhor por isso, por isso, por isso. Ficou mais fácil porque, de fato, eu não sou um vendedor de uma bandeira específica. Eu sou um representante, mas por mais que eu trabalhe com uma única marca, traz peso você falar assim, não, eu posso trabalhar com qualquer um, mas eu decidi trabalhar com essa porque é melhor para você. Então, muda a percepção do cliente. Então eu saí com a representação comercial. Cara, trabalhei assim até 2018, tá? Tô acelerando a história aqui pra você entender. Mas aí foi aquela história, sem foco nenhum, sem processo de venda, sem nada. Vendia bem, vendia carta contemplada, vendia carro, vendia moto, vendia imóvel, capital de giro. Eu falo um pato total, né? E aí ganhava dinheiro. Bom, não precisa você fazer tanto esforço assim, né? Quem trabalha com consórcio, a galera sabe que até aquelas pessoas que não performam muito já tem um excelente resultado. Um consórcio que a margem, né, é interessante de ganho. Só que quando foi 2018, velho, eu entendi uma coisa. Eu falei, cara, eu não tenho um negócio, eu sou o meu negócio. E aí veio 2 coisas que me motivou a querer ser gestor, né? Falei, bom, hoje eu tenho um know-how, ganho muito bem, vivo muito bem, não era rico, não tinha, vamos dizer assim, independência financeira, mas tinha liberdade financeira. O dinheiro, pô, se queria viajar, eu viajava, queria comer, eu comia, se quiser comprar roupa, comprava roupa. Só que eu falei assim, poxa, só que eu não tenho um negócio. E outra, se eu conseguir transferir esse meu know-how para outras pessoas, eu vou ajudar outras pessoas também. Ou seja, eu vou dar para outras pessoas a oportunidade de viver disso como eu vivo e também ter uma vida foda pra caramba, né? Financeira. Aí é que veio o ponto, cara, de inflexão. Qual foi o ponto? Cara, como que eu vou... Como que eu vou colocar isso no papel? E aí, na época, eu fui atrás do Sebrae, né? Eu tinha ouvido falar de franquia, não tinha a menor noção do que era franquia.
E aí eu fui no Sebrae e aí eu peguei e falei assim, abri uma consultoria no Sebrae. E lá no Sebrae eles me ajudaram, entrou com um estudo de franqueabilidade, encaixou como uma micro franquia. E aí o modelo me serviu porque o processo de consultoria até se tornar uma franquia exige que você pegue o teu know-how e coloque no papel, só que eles te dão um direcionamento, um passo a passo. Então ficou fácil construir um playbook de vendas, manuais, etc. Então me ajudou muito o modelo. Então eu falo, hoje é muito mais uma questão contratual que a gente tem com os nossos franqueados e não é um modelo de franquia, uma loja, abrir loja em outros lugares, mas é muito mais uma relação de empreendedor para empreendedor, até porque a gente fala, não, quem trabalha junto com a gente são nossos parceiros de negócio, eu não me sinto nem um pouco funcionário da HS, assim como quem trabalha comigo não nem um pouco funcionário da Monteu. Nós somos o quê? Parceiro de negócio e você é CEO da sua empresa. Então você é CEO. Né? Você trabalha em parceria com a Monteu e a Monteu trabalha em parceria com a HS. Eu sou CEO da Monteu. E quem trabalha junto com a Monteu é CEO da empresa deles, né? Seja qual for. E então era um modelo que eu gostava mais de parceria, sabe? Nunca gostei dessa questão de ser chefe, patrão de alguém. E eu sempre acreditei realmente assim numa parceria, né? Num modelo como esse. Então deu muito certo. E cara, a partir daquele dia, 2018, aí eu percebi que as habilidades que tinham me levado até ali não iam me levar para o próximo nível. Por quê? Porque eu não sabia eu não entendia de recrutamento e seleção. Falou, vou precisar aprender sobre recrutamento e seleção, marketing, liderança, gestão, porra, várias skills que você precisa para jogar um outro jogo. A verdade é essa. Não dá para você jogar o mesmo jogo, você vai ter que aprender habilidades diferentes. E aí, meu grande amigo Caio, boa, Caio. E aí o Caio cuida do meu transporte lá tem uma empresa de transporte executivo em São Paulo. Toda vez que eu chego lá, eu faço um videozinho lá, o Caio me recebendo. Super indico aí. Sempre indico aí. Muito, muito bom. E aí, cara, E aí, que eu fiz? Eu falei, caramba, eu não tenho as habilidades que eu tenho de vendedor. E aí, uma pessoa falou para mim, eu não lembro como que foi, sobre o Gestão 4.0. Foi o primeiro curso que eu fui assim, eu falei, preciso de um curso de gestão. Aí eu fui para Gestão 4.0 e ali eu entendi o seguinte, falei, cara, eu Foi preciso nesse de momento que tu percebeu, porque quem te segue, quem te acompanha, sabe que tu é um cara que é muito estudioso, que faz muito curso. Foi nesse momento assim que tu percebeu a importância de começar. Foi, porque assim, cara, eu não sabia que o dinheiro estava no conhecimento. Vamos lá. Pessoal, bota foguinho aí quem gostar forte. Repete. É muito legal essa frase. Sempre fala. Cara, o dinheiro está no conhecimento. Porque assim, ó, pensa o seguinte, lá na época lá dos homens das cavernas, tinha um poder tinha um fogo, né? Depois a gente veio ali para a área, fez uma transição, né? Evoluiu para a área feudal. Então, quem tinha muita terra, fazenda, os grandes fazendeiros, era o dono do poder. Depois a gente avançou, chegou à era industrial. Quem era dono de grandes indústrias, comércios, era quem tinha o poder. Hoje a gente vive na era da informação. Quem detém o poder? Quem detém a informação, quem detém o conhecimento. Vocês têm uma ideia? Quando eu tive com o Leonardo Castelo, se tornou um amigo. Quem não conhece o Leonardo Castelo hoje é um bilionário, saiu do zero a 5,5 bi de faturamento, bilhões. O maior franqueador do Brasil. E eu fiz uma pergunta para ele, falei, cara, o que me diferencia de onde você está? Né? Você está faturando 5,5 bilhões, eu ainda não estou nesse nível, o que falta para mim chegar onde você está? Ele falou assim, olha o que ele respondeu, ele falou assim, quantos livros você já leu até agora? Eu falei, cara, deve ter lido uns 100. Ele falou, pois é, eu já li 600, então você está a 500 livros de estar faturando o que eu estou faturando. O que ele quis dizer? Cara, é isso. É que eu tenho mais conhecimento que você. Então eu sei de coisas que você ainda não sabe. Mas se você soubesse, você não está faturando bilhões, você não sabe como faturar bilhões. Então quem está aqui com a gente, às vezes está ali, pô, estou vendendo 5 milhões, 10 milhões, por que você não está vendendo 50? Você não sabe como vender 50. Se você soubesse, você venderia. E aí que entra o conhecimento, né? E quando eu entendi que o dinheiro estava no livro, nunca gostei de ler livro. E, sinceramente, cara, eu não sou um cara que gosta de curso, não, por incrível que pareça. Eu não gosto de estar... porque assim, eu não gosto de ficar o dia inteiro sentado, ouvindo, estudando, mas eu gosto do resultado final
que isso me traz. Então, como eu entendo que faz parte do processo, eu sou um cara muito disciplinado, e disciplina é o quê? Fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. Então, nem sempre eu estou com vontade de ficar por 3 dias dentro de uma imersão, conteúdo, curso. Eu não sou o cara mais apaixonado do mundo por fazer isso. Mas, como eu sei que isso me leva, me aproxima do meu objetivo, eu faço. Tá? Então, eu faço pelo simples fato de que isso me aproxima do meu propósito, me aproxima do meu objetivo. E aí foi quando eu comecei a desenvolver, 2018 até pra cá, cara, assim, errando muito, aprendendo muito, só que eu sempre fui um cara muito bom de execução, né? Porque não adianta você ter conhecimento se você não ter um bom poder de execução, e eu sou um cara que tem um alto poder de execução, eu realmente, assim, eu executo mesmo, então eu absorvo muita informação e depois eu coloco em prática. E aí a gente veio acertando, errando, e aí chegamos aí a 2023, né? Hoje com muito aprendizado, continuo investindo muito em grupos de network, em mentorias, em cursos, livros, podcast. Eu falo que eu sou um eterno aprendiz, né? E quanto mais conhecimento eu adquiro, mais dinheiro parece que eu consigo ganhar. Então, está muito correlacionado à questão do dinheiro e do conhecimento. A Anne colocou, ele faz todo mundo da Monteiro ler também. Eu já vi isso, alguns vídeos que tu colocou. E faz todo mundo da Monteiro ler também. Comentaram ali. Sim. Duas coisas que já me chamou a atenção, assim, José, que tu fala, então, que eu percebo, né? Para ser um vendedor de alta performance, sim, a gente nem entrou ainda no assunto, mas eu vejo por você que foi um cara muito ambicioso, sempre teve muita ambição, desde o tempo da Espanha, né? E tem conhecimento, sempre buscando conhecimento, né? Porque quem acompanha vocês, toda segunda-feira eu vejo que você faz um trabalho de desenvolvimento, alguma coisa do tipo, né? E toda a tua equipe está sempre nesse embalo com você, né? Sim. Indica um livro. A gente... Método, né? Bom, primeiro não dar um abraço para a Anne. A Anne é nossa Sales Enablement. Olha só, a gente falei assim, tá ficando chique o negócio. Temos até um Enablement, quem não sabe, Sales Enablement, que cuida da parte dos treinamentos, né? Então, tem uns termos mais difíceis, né? O processo de onboard, ongoing, que é quando o colaborador entra, toda a parte de treinamento sobre o produto, técnicas de vendas, acompanhamento em visitas, feedbacks, é esse profissional que faz. Ele vai formar o teu vendedor. E depois, claro, isso é um trabalho que ele faz em conjunto com o líder. O enablement se certifica que o processo está sendo bem feito e o líder que está sendo feito. Então, são funções diferentes, são skills diferentes. E a Anne está fazendo isso brilhantemente, né? Assumiu essa área aí junto com a gente. Sobre o livro, cara, eu vou te falar assim, ó, ele falou um livro de pessoas, de vendas. Primeiro que assim, ó. Tá, vamos lá. Primeiro ponto. Toma cuidado. Tem muita informação hoje, tem muito conteúdo. Então, primeira coisa, quando eu vou ler, ouvir, a Anne vai me lembrar, ela vai lembrar, vou usar o exemplo dela aqui. Ela me trouxe um livro uma vez sobre empatia. Eu adoro esse tema, né? Pô, empatia, para mim, é um dos critérios chaves para você ter sucesso em venda. E a primeira coisa que eu perguntei para ela, nossa, há um livro aqui, empatia, acho que tem muito sentido, eu sei que você gosta. Daí eu perguntei para ela assim, quem é o autor? Aí ela falou assim, esqueci o nome dele. Eu falei assim, o que ele realizou? Que destacou ele, de fato, para ser referência nessa área de empatia. Ela não soube me responder, eu falei, não me interessa. Por quê? Porque não é o conteúdo em si, mas quem escreveu esse conteúdo que é igual ou mais importante. Então tem que tomar cuidado com gurus. Às vezes o cara lê um livro, lança um curso, vamos lá, cara. Eu vejo curso aí direto de vendedor de consórcio, vou te falar como você chega a vender mais de 1 milhão de vendas. Porra, vamos lá. Se vender curso sobre como vender consórcio fosse mais lucrativo que vender consórcio, o cara ele estaria vendendo consórcio. Se ele tem a técnica, um método mágico para ganhar rios de dinheiro com consórcio, porra, ele não vai estar vendendo o método dele, o passo a passo. Então, assim, é isso. Tem muita gente aí que é muito guru, mas prática muito pouco. Então, você tem que aprender com quem tem resultado e com quem passou por onde você quer, aonde você quer chegar. Então, livro. Primeiro livro que eu recomendo foi um livro que foi isso mesmo, Autor Sem Resultado na área que escreveu.
Então, o primeiro livro que eu li, que para mim é o melhor livro até hoje, tá? Se eu perguntar assim, qual é o teu livro número 1? Pensa assim, ó, seus colaboradores são pessoas, seus clientes são pessoas, seus fornecedores são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, eu preciso entender de pessoas se eu quiser ter sucesso em qualquer área. Para mim, um livro fundamental que todo mundo tem que ler de cabeceira é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu fiz esse treinamento, já fiz o treinamento dele? Esse é o livro de cabeceira. Cara, não fiz. Já vou deixar 30 o convite aqui. Eu fiz o treinamento, dei o carne ano passado. E na próxima semana, o Edu Rosa, que vai estar comigo na live, ele foi trainer do Dei o Carne hoje do Enneagrama. E Enneagrama é processos, pessoas e resultados, né? Isso que está falando é sensacional, porque realmente o resultado vem sobre pessoas, né? Sem pessoas não tem resultado, né? Se o Edu estiver aí, dá uma assinadinha. Então, aí. Cara, o primeiro livro que eu falo, todo mundo tem que ler, mas não é só ler, é ler e praticar. Porque ler é os 3P ali, produto, processo e pessoas. É isso aí. Então, um livro, Como Fazer Amigos e Pessoas, cara, na área de vendas. Olha, o Rosa tá ali, ó, mandou também. Cara, sensacional. Vale a pena. Muito bom. Muito bom. Na área de pessoas, isso é muito bom. Cara, vendas. Vamos lá. Sabe qual que eu gosto muito das vendas? Do qual livro? Enquanto pensa no teu? Eu gostei muito da Bíblia das Vendas. Cara, isso eu não li. Se eu falar assim que eu li poucos livros na área de vendas, mas eu fiz muito curso, ouço muitos podcasts na área de vendas, mas é porque eu também tive acesso a um playbook de 2 empresas americanas, que hoje são líder de mercado, que é a Prudential e a MetLife. Então, cara, aquilo ali para mim é uma Bíblia. Eu leio todo dia. Eles têm um método que é a coisa mais linda do planeta. O que eu fiz foi modelar e aperfeiçoar. O George Paul Lehmann fala o seguinte, inovar é muito bom, mas copiar aquilo que já funciona é muito melhor. Então, copiar, que ele diz, que é o modelar, qual a diferença de copiar e modelar? Copiar é quando, assim, o Michael tenta ser eu. Modelar é quando você pega as melhores práticas, quando você pega algumas empresas como referência, você faz um benchmark, né, que é buscar referências, e você aplica sobre a tua essência, quem você é. Então não vai, por exemplo, você imagina o pessoal da Lucas trabalhando de terno, não vai rolar. Assim como não vai rolar eu trabalhar de camiseta polo e boné, se vestir do Homem-Aranha, que é muito legal o que eles fazem, mas é porque é eles, caras. E esse foi o erro de muita gente, inclusive, né, hoje pessoas aí que já não estão na loja de rua, fazia toda aquela, né, situação, queriam ser eles. Isso é copiar. Agora a questão é o seguinte, o que você pode modelar? Modelar, por exemplo, poxa, o que vocês fazem? Pô, das 8 da manhã às 8 da noite a gente está prospectando em shopping. Pô, legal essas práticas. Então, volume de prospecção de atividade. Então, talvez isso dá para modelar, mas eu não vou ser eles, entendeu? Então, tem essa grande diferença entre copiar e modelar. Então, assim, ó, de vendas, mas assim, ó, tem 2 livros que eu vou recomendar, que eu acho muito bom. Um é o Spin Selling, que é venda de valor agregado. Ele te ensina a metodologia Spin, né? Você fazer uma visita mais consultiva através dessa metodologia Spin, fazendo para o cliente perguntas de situação, P de problema, I de implicação ao problema, e N, que é o de necessidade de solução. Então, ele traz uma metodologia de como você fazer perguntas ao qual você vai despertar, fazer com que o próprio cliente compre, não que você venda. Então, eu gosto muito dessa metodologia de Spin, a gente aplica aqui na Montanha, a gente usa o Spin Selling. E, cara, eu tô lendo um livro que eu tô gostando muito do Jeb Blount. Jeb Blount, o próprio Consul me recomendou, falou, cara, você pode comprar todo. Tem inteligência emocional em vendas, tô lendo agora Prospecção Fanática, cara, muito bom, Prospecção Fanática. Aí tem Objeções também, do Jeb Blount, né, que aí é mais a parte de tratar objeções. Então, acho que é esse que tinham perguntado de pessoas e de vendas. Do Sucesso ao Fracasso em Vendas, a Anne falou, muito bom também, do maior corretor de seguro de vidas do mundo. E ali também ele conta toda a trajetória dele, conta o que ele fez para se tornar o maior corretor de seguros do mundo. Então, muito bom também. Sucesso ao Fracasso em Vendas, alguns do Frank até Taylor, perguntaram ali como é que conseguiu o playbook da Prudential. Isso aí tem que... Cara, na verdade, assim, ó,
Na verdade, o que eu fiz? Eu fui fazer, e foi justamente na... Eu acho que assim, quando você tem um foco, quando você tem uma meta, cara, as coisas... Eu acredito muito de verdade na lei da atração. As coisas começam a acontecer. É absurdo. Pode acreditar que é fato. Então, na época, eu falei assim, a minha maior dor, preciso montar um time, preciso montar um negócio, mas não sei. Sabe aquela história cego guiando cego? Nem eu sei como fazer prospecção, porque não tinha um método. As vendas, elas oscilavam muito. Quando... Eu falo assim hoje, existe previsibilidade em vendas? Sim, 100%. Quando você tem uma metodologia para o seu time, porque senão oscila. Pô, tem mês que eu vendo, tem mês que eu não vendo. Isso daí é falta de processo, é falta de método. E aí, eu falei, caramba, eu não sei como ensinar eles a prospectar. Porque é fácil falar assim, ó, pega uma pasta, vai para a rua, que nem me ensinaram. Mas a receita não era previsível. Você precisa de um método, uma abordagem. E aí eu fui num curso, e nesse curso, foi justamente quando eu estava querendo começar a Monteu, eu conheci uma pessoa lá que tinha sido campeão de vendas por uma dessas empresas. E eu falei, cara, quando você prospecta? Ah, a gente prospecta através de recomendação. Eu falei, isso eu também faço, a gente também trabalha com essa recomendação. Ele falou assim, só que a gente faz isso de forma ativa, né? A gente pega essas recomendações de forma ativa. E eu falei, tá, e quando o cliente não fecha? Não, eu também pego essas recomendações. Então, resumindo, ele pegou, eu falei, caramba, aí me interessou muito. Aí uma maneira para mim ter acesso, na verdade, não tive acesso ao playbook sim, mas sim a mentoria. Claro, a gente fez uma parceria muito bacana, porque daí ele queria, ao mesmo tempo, ter um outro produto para ele poder trabalhar, para agregar junto ao seguro que ele vendia. E eu falei, cara, eu preciso dessa mentoria para mim colocar isso num playbook, que eu chamo aqui, o pessoal playbook é um manual realmente de vendas, né? E aí eu falei, eu preciso disso justamente para me trazer para o meu time, porque daí eu resolvo o problema do quê? De geração de demanda. Porque se eu ensinar meu time a gerar a própria demanda, eu faço que eles tenham uma receita previsível. E aí foi com essas mentorias que a gente acabou desenvolvendo o nosso manual, nosso playbook. Só que aí eu entendi todas as fases, né? Todas as fases do processo de vendas, né? Desde prospecção, desde rapport, apresentação, fechamento, controle de objeção, pedido de recomendação, pós-venda, ou seja, é um ciclozinho completo. E aí o que a gente fez foi trabalhar bastante nisso, né? Adaptando algumas coisas, melhorando outras coisas, sempre testando muitas possibilidades. E aí foi quando a gente chegou nesse processo que a gente tem hoje, que funciona por 100%, né? Muito bom. Hoje os processos da Monteu são todos os processos são bem definidos, né? Todos são bem definidos. A gente conversou um tempo atrás, você me falou que tem processo para tudo. Processo para pegar indicação, o vendedor já entra durante a semana sabendo o que ele tem que fazer, né? Quais são os números que ele tem que alimentar no funil. E tu acredita que isso é um segredo assim, para o vendedor ser de alta performance? É isso que ele precisa ter? Ou é só isso ou não? Cara, sim, ó. Eu vi que assim, tem até um pessoal perguntando aqui sobre o playbook da Monteu. Teve um pessoal que me procurou, perguntou, poxa, eu posso ter acesso ao seu playbook? E a minha resposta é o seguinte, e é uma resposta bem sincera, tá? O que funciona para mim, não necessariamente vai funcionar para você. Por quê? Porque existe um posicionamento, existe toda uma... Por exemplo, eu sou muito mais de te dar o passo a passo para você construir o seu playbook, baseado no teu posicionamento, nos seus valores, nos seus princípios, do que você tentar pegar isso. Então, quando eu olhei para a Prudential e a MetLife, por exemplo, o que eu fiz foi, poxa, 50% das coisas aqui não serve para mim. Então, se eu tivesse dado um Ctrl+C, Ctrl+V, não teria funcionado. Mas eu peguei o quê? A essência do que eles falam. Entendi, eu tenho que ter um ciclo de vendas. Beleza. Então tá, como estabelecer rapport? Então, se sentei na frente do cliente, preciso estabelecer rapport. Beleza, vou estudar sobre esse tema. Rapport. Legal. E aí eu fui criando o meu posicionamento. Hoje, a gente não trabalha com consórcio para consumo. A gente não trabalha carro, a gente não trabalha moto. A gente só trabalha o consórcio como investimento. Foi aquele cliente que vem... outro dia veio um cliente lá, quero fazer uma carta de 10 milhões, entrar no lance livre. Cara, eu nem faço. Mas é 10 milhões. Não é o meu posicionamento, não é o meu core business. Mas aí você não está perdendo venda, né? Que daí entra essa crença. Não, na verdade, você está tirando o meu foco, porque o meu tempo está sendo direcionado para outras pessoas que estão dentro da minha área de atuação. Então, é muito específica. É muito específico. Então, quando a gente criou um posicionamento, a gente é fiel a esse posicionamento.
toda a nossa estratégia de comunicação é baseada nesse posicionamento, então raramente aparece, né? Algum consumo, alguma coisa assim. Mas foi algo que a gente criou baseado na forma que a gente trabalha. Eu sei que tem muita gente que trabalha, e não tem certo, não tem errado. Eu tá? lembro que uma vez eu pedi para ti, né, como é que vocês tiveram tanto, como é que foi o teu foco para aumentar o ticket, por exemplo, né? Lembro que nós conversamos sobre isso ainda, você conversou com a nossa equipe, porque o ticket médio da Montel é muito alto. Só que tá ok, 400 mil? É muito alto. Ah, cara, esse mês eu acho que ficou uns ticket, 600, né? 700 mil, hein? Esse mês. Eu pego o ticket, por exemplo, da minha empresa, ela está em médio. 175 mil. Então, assim, tá bom, mas meu sonho é ter um ticket de 600? Com certeza todo mundo tem. Mas, para chegar nisso, né? Para chegar... não adianta, às vezes, ter a mesa... Vai demorar um tempo para aplicar tudo, né? E se posicionar como você se posicionar. Então, às vezes, o Ctrl+C, Ctrl+V não vai funcionar mesmo, né? Cara, ó, quer ver uma pessoa que eu vou pedir pro pessoal seguir aqui, ó, que inclusive a gente vai gravar um podcast com ele, um grande amigo que tá junto comigo no First Class, chama Conrado Adolfo. Ele te ensina na mentoria dele como criar um playbook pro teu negócio. Que é isso? É você ter o quê? Uma metodologia de como criar. Aí o que você vai colocar nesse playbook? Porque às vezes o pessoal tá assim, tá, eu não sei como... porque a gente não sabe por onde começar, é difícil mesmo. Mas você fala assim, pô, você tem que ter no teu playbook prospecção. Dentro de prospecção você vai ter lá, pô, como prospectar via telefone, porta a porta, recomendação, tá. Beleza, isso daqui. Beleza, agora chegou na visita, você vai ter que fazer rapport com o cliente. Beleza, então você vai ter que ter no teu playbook, rapport, como fazer uma conexão. E aí, quando ele te dá o caminho, você só vai fazer o quê? Aí você só vai fazer o trabalho de casa e, porra, tem muita informação aí na internet. E você vai colocar isso no manual. E aí, quando o teu vendedor entrar, né, ou você que é vendedor, que não tem equipe, você precisa ser fiel a esse material. E aí você vai se desenvolver, vai se aperfeiçoar. E quando você for muito bom, você fala, poxa, você vende, sei lá, 10 milhões por mês. Você já sabe como fazer alguém vender 10 milhões por mês. Então, o que você faz? Agora, você ensina outra pessoa a vender 10 milhões por mês. E é assim que você vai crescendo sua equipe, seu time, e por aí vai, né? Agora, uma coisa importante, Mike. Deixa eu passar aqui. Pessoal. A virada de chave está aí. Tirar o foco do consumo, casa, veículos e colocar em total investimento. O nome aqui, o pessoal. Conrado Adolfo aqui, ó. O Eduardo, nosso CMO. Tá fazendo um trabalho incrível lá com a Montel na parte de marketing. Quem entrar lá no Instagram Montel vai ver. A gente humanizou muito as nossas redes sociais. Pô, tá dando um retorno assim absurdo. Tira esse negócio de artezinha, ficar postando. Foi o primeiro esporro que ele me deu. Não criar site, né? E, cara, Não, ele fala, cara, vídeo, humanizar, pessoas se conectam com pessoas, porra, e faz uma diferença absurda. Mas vamos lá. Poxa, eu nem sei para onde a gente vai aqui para conversa. Tem algumas coisas que eu queria falar que eu acho bem importante, curtir, pessoal. Depois a gente vai para as perguntas. Tá, legal. Primeiro, o que eu queria perguntar para o pessoal aqui. Quem ouviu aquela máxima que diz o seguinte, poxa, a gente, com vendas, você tem que ter 10 não para receber um sim. Mas se você recebeu 9 não, você está mais próximo do sim. Quem concorda com essa máxima? Vê da galera aqui, quem concorda com isso. Quem concorda, manda um joinha para cima. Quem não concorda, dá o joinha para baixo aí. Manda um joinha. Joinha para baixo. Ó, a cada 10, é 9. Quanto mais não você receber, mais próximo você está do sim, né? Em tese... Vamos interagir. Pessoal, vai. Quem concorda? Você concorda com essa máxima? Eu concordo, eu concordo. Olha aí, todo mundo. E você, Mar? Concordo. Maker? Eu acredito que sim. Porque quando eu sei que, por exemplo, eu preciso, vamos lá, fazer 10 reuniões para mim fechar um contrato, cada não eu fico mais próximo do sim. Ó, tem gente que está discordando. Não sei agora. Vamos aprender agora. Boa, tem que estar discordando. Legal. Cara, vamos lá. Por que eu tenho que receber mais não do que sim? Eu não concordo, sabe por quê? Porque quando você recebe mais não do que sim, isso é problema justamente de performance. Eu, por exemplo, fiz 4 reuniões esse mês, na segunda e na terça. Porque assim, ó, hoje eu falo, eu só deixo dinheiro na mesa
se o cliente fala assim, cara, esse produto não faz o menor sentido para mim. E tá tudo certo. O que é muito raro de acontecer, porque como estratégia de diversificação, muito raro isso acontece. Mas só se for isso. Eu não deixo dinheiro na mesa por nenhum outro motivo. Por falta de rapport, conexão, controle de objeção, posicionamento, autoridade. Não fica dinheiro na mesa. Então, eu fiz 4 atendimentos, segunda e terça. Eu fiz 4 vendas. Eu recebi mais não do que sim? Tudo sim. Não, recebi tudo sim. Foram 12 milhões em vendas para 4 clientes. Mês passado, eu fiz 7 reuniões. Fechei 6 vendas e uma venda ficou para esse mês. Então, quase 100%. O que eu quero dizer com isso? Essa história de receber mais não do que sim é quando você ainda não tem, você ainda não está performando, não está preparado, então você vai receber mais não do que sim. Mas isso não é uma verdade, você não pode aceitar que você tem que receber mais não do que sim. Mas sim, se perguntar, por que eu estou recebendo mais não do que sim? Porque se você está recebendo mais não do que sim, tem 2 problemas. O primeiro, e eu sempre falo o seguinte, só existem 3 coisas que você pode estar fazendo de errado para não ter resultado. Que é o quê? Ou você está trabalhando pouco, você não está trabalhando o suficiente. Aí você me fala assim, não, eu trabalho muito, trabalho bastante. E ainda assim é possível não ter resultado? Porque daí tem um segundo fator. Eu estou trabalhando o suficiente, mas eu estou trabalhando da forma errada. Aí é que entra a maior parte das pessoas. Por quê? Está trabalhando da forma errada. Está trabalhando da forma errada, eu posso colocar o cara que tem potencial para investir 100 mil por mês com você. Não vai rolar. Você não está preparado para atender esse cliente. Então, não adianta você ter um funil enorme de clientes bons se você trabalha errado. Você vai receber mais não. Pois, eu trabalho do jeito certo. Vamos partir do princípio agora. Cara, eu trabalho do jeito certo, sigo o ciclo de venda, sei contornar a objeção, sei fazer rapport, minha apresentação tem entusiasmo, mas ainda assim não estou tendo resultado. É possível? Porque daí entra o terceiro ponto. Você está trabalhando o suficiente, você está trabalhando da forma certa, só que você está trabalhando com as pessoas erradas. Então, se você está recebendo muito não, ou você está trabalhando com as pessoas erradas, ou você está trabalhando da forma errada. Ou você não está trabalhando. A verdade é essa, está trabalhando muito pouco. Então, se você está recebendo muito não, primeiro assim, ótimo, é um sinal de alerta, dizendo o seguinte, Meiko, ou você está trabalhando errado, ou você está trabalhando com as pessoas erradas. Tem que encontrar. Aí eu não sei onde está o problema. Cada um vai ter que olhar para si nesse momento, assim, tentar identificar a própria conversão. Isso. Nem sempre eu tive essa taxa de conversão, tá? Então, tô falando aqui, parece... vamos pegar aqui um consultor nosso, o Leanderson. Foi até engraçado. Mês passado ele entregou... ele fez 11 reuniões e entregou 13 vendas. Eu falei, cara, como é que pode 120% de conversão? Foi engraçado porque foi 2 reuniões que ele tinha feito no mês anterior. Ele também bateu 100% de conversão. Aí você pergunta, ele recebeu mais não, mas sim. Muito mais sim. Mas por quê? Porque ele é um cara, claro, o Leandro é um cara que está há 3 anos com a gente, está super rampado, ele só atende cliente de alta renda. E raramente ele só recebe não quando ele atende um cliente realmente assim que ele errou no publicar, porque é muito difícil, porque hoje a gente é muito mais assertivo, mas então não caia nessa história de que assim, eu tenho que receber mais não do que sim. E sim, se questione, por que eu estou recebendo mais não do que sim? E se for as pessoas certas, provavelmente o meu errada. processo de atendimento, meu processo ou de qualificação está errado. Exatamente. Processo. E aí, cara, às vezes a gente tem que descer um passo para trás ainda. Primeiro é o seguinte, você sabe o que é um ICP? Que é o perfil de cliente ideal? Quem é o teu cliente ideal? Vamos lá. Eu quero trabalhar só com consórcio de veículo. Cara, a partir do momento que você tem um posicionamento, meu amigo, vamos lá. Vou fazer parceria com concessionária, transportadora. A tua cabeça começa a criar estratégias. Poxa, como que eu crio agora uma comunicação assertiva para esse público? Aonde estão os donos de concessionária, de transportadores, que se eu estivesse nesses mesmos locais, eu venderia vários consórcios de caminhão, de veículo. Olha como é que surge um rio de oportunidade. Agora, o problema é quando você fala, vendo veículo, vendo moto, vendo imóvel, vendo para consumo, vendo para investidor. Tá, onde está teu cliente? Está em todo lugar, não está em nenhum lugar. Ao mesmo tempo, você fica perdido. Não dá. Então, assim, você tem que se posicionar. Para onde? Não sei. Talvez tem pessoas que vão falar, não, eu só quero atender o perfil consumidor que não quer pagar. Até a tua forma de se vestir vai mudar, né? Se definir o público. Exato.
Então, é muito mais... então, por isso que eu falo, dar um passo atrás, é primeiro entender quem que é teu cliente ideal, quem que você quer atender. Pô, é esse cliente ideal, beleza. Então, cria uma comunicação, agora segmentada e assertiva para esse público que você quer atender e se capacita em torno disso. Então, por exemplo, nosso posicionamento é entender o quê? Investidores, sim, definir nicho, então é o caminho. É o primeiro passo. Sim, tem que definir o nicho, tem que definir o nicho. Primeiro passo, você tem que definir o nicho. Definir um nicho, aí você vai se especializar nisso. Então, por exemplo, cara, eu sei que tem muita gente aqui trabalhando com vendendo um investimento, só que não sabe nada de mercado financeiro. Isso é uma loucura. Porque você usa sobre o mercado financeiro? Não. Só que você precisa saber, eu uso muito contorno de objeção comparando o nosso produto a produtos do mercado financeiro. Desde fundo de investimento, cara, e assim, ó, é insano. Se você não tem, se você vai falar com perfil investidor, vai falar de diversificação de carteira, construção de patrimônio, alavancagem patrimonial através de ativos geradores de renda, que é imóveis, real estate. Olha os termos. Você fala, porra, você não se posicionou agora para vender investimento? Cara, você precisa entender de investimento, para falar a língua desse cara. Então é isso. Né? Então, criar um nicho e depois se especializar para ser uma autoridade dentro daquilo que você está se posicionando. Esse é o primeiro ponto. Estou anotando, né? Eu gosto de anotar. É assim que a gente aprende. É uma aula, né? Sempre é uma aula, cada live. Legal, parabéns pelo projeto, live, porra. Ó, tem mas que parabéns para consumir quem, mais pessoal. live. Quem ainda não segue, quem não acompanha o podcast, Receitas de Sucesso, tem coisa boa lá, né? Porra, essa temporada a gente gravou agora a última temporada. Pô, Ricardo Eletro bagaçou. Cara, é um monstro. Faturava 13 bilhões, né? Acho que todo mundo que conhece Ricardo Eletro. Cara, é um monstro das vendas. Falamos com Caio Carneiro. Cara, só teve convidado de peso, assim, galera muito, muito grande. E é conteúdo riquíssimo, né? E eu só faço perguntas estratégicas, justamente para tirar respostas estratégicas que ajudam a gente a implementar no dia a dia. Cara, quem não segue, começa a seguir Receitas de Sucesso Podcast, ali tem no YouTube também. Tá, é bem legal. Eu sempre tô acompanhando. Boa. Vamos abrir para... Quer abrir para turma? Eu tenho algumas perguntas que foram me mandando. Eu só queria, então, o Manda. segredo para ser um vendedor de alta performance é definir um público, né? Público ideal, e depois se tornar um especialista em autoridade e buscar sempre mais sim que não. Basicamente seria isso. Cara, não é... Assim, ó, tem muita coisa que envolve. Vamos lá. Isso. Eu vou definir isso em 3 pilares, tá? Mentalidade, comportamentos e habilidades técnicas. Então, vamos lá. Primeiro, você precisa ter a mentalidade de um campeão. Se você quer ser alta performance, primeiro, o que é alta performance para você? Às vezes, o que é alta performance para mim é diferente para você. Então, para mim, alta performance é quando eu alcançar X milhões de vendas e tiver uma taxa de conversão de X milhões. No nosso negócio, você mexe ponteiro de 3 formas, tá? Que é isso que a gente está trabalhando na Monteiro. Primeiro, aumentando o volume de atividades, ou seja, de visitas, de reuniões. Só chega uma hora que você tem limite. Pô, eu consigo fazer no máximo 25 reuniões por semana. Um exemplo. Beleza. Já atingiu a quantidade de visitas? Atingi. Beleza, agora você vai se preocupar com a qualidade dos atendimentos. Você atende 20 pessoas, mas quando você converte? Eu converto 2 de 20. Pô, dá para melhorar muito. Talvez chegar numa taxa de conversão de 50%. Então, se eu aumento, se eu dobro a minha taxa de conversão, eu dobro minhas vendas. Se eu quadruplico a minha taxa de conversão, eu quadruplico as minhas vendas. Você mexe ponteiro. Terceiro ponto. Poxa, eu estou com uma taxa de conversão muito alta, não perco mais venda por falta de performance. Aí tem uma terceira forma de você mexer ponteiro no nosso negócio. Ticket médio. Qual que é o teu ticket médio? 150? Beleza, agora vamos atender cliente de 300. Aqui na Monteiro a gente não atende cotas menores que 250 mil. Isso é posicionamento. Ah, mas se vir um cliente falar, mas eu só posso investir de 150 mil. A gente não atende. E é engraçado, porque aí para de aparecer. E muitos dos clientes que poderiam investir 250 estavam fazendo cotas menores, porque, bom, legal, vou diversificar, então para a gente experimentar vai essa 250. Não, aqui... E a gente não mente para o cliente. Então, se o cliente... Porque é muito diferente, o cliente fala assim, pô, na HS não tem cota. A gente cara, se tem uma coisa que está no nosso código de cultura, é transparência. A gente fala o seguinte, se você quiser investir com HS, com qualquer corretora, valores acima de R$273 você já consegue investir. Para ter assessoria da Monteiro, R$783, que é 250 mil. Posicionamento. Quando a gente foi fazendo isso, a gente foi
aumentando o ticket médio. Posicionamento. Então, a gente mexe ponteiro de 3 formas. Beleza, isso é um ponto que eu queria deixar para o pessoal aqui, pra vocês pensarem nisso. Como que eu faço para ser um vendedor de alta performance? Primeira coisa, cara, mentalidade. A mentalidade é que vai determinar quem você vai ser, onde você quer chegar. Tem muita gente que pensa muito pequeno, e de fato, pensar pequeno, pensar grande é o mesmo trabalho, tem que pensar grande, mas aí é algo muito particular de cada um, né? É o que eu disse, né? Para uns, talvez, se a alta performance é vender 10 milhões, é ter uma taxa de conversão acima de 50%. Então, você definir isso e ter uma mentalidade de que, sim, é possível, tá? Sim, é possível. A gente tem muita crença. Eu sei que lá na HS mesmo, eu sei que tem muita gente que acredita o seguinte: ah, cara, eu vou ser o número 2, porque o número 1 é impossível de eu ser. Se alguém fez, né, e tem um cara que a gente fala muito lá na nossa reunião, chama Roger Bannister. Ele foi o primeiro ser humano a correr 4 milhas em 12 minutos. Na época, os cientistas comprovaram que isso era impossível. Os músculos iam se romper, o coração ia parar de bater. E aí esse cara chamado Roger Bannister, ele foi lá e fez. Então era impossível até tornar possível. Só existe o impossível até alguém tornar possível. Depois, naquele mesmo ano, 12 pessoas conseguiram alcançar o mesmo feito. E aí que vem a principal sacada. Aí uma repórter perguntou para essas 12 pessoas: como que você conseguiu correr 4 milhas em 12 minutos? E a resposta de todos foi unânime. Aí todos responderam: porque eu vi alguém fazer. Então vamos lá. Se alguém fez, se tem alguém na HF vendendo 80 milhões, deixa eu te dar uma notícia: você consegue vender 80 milhões. Então, mentalidade. Mas você tem que querer isso. Tá tudo certo. Se você não quiser, tá tudo certo. Mas é primeiro ter a mentalidade de onde você quer chegar, para onde você quer ir. Ponto. Número 1. Ponto número 2. Cara, comportamentos. Se você é um vendedor de alta performance, você precisa ter os comportamentos coerentes com aquilo que você está buscando. Quando a gente fala de comportamentos, nós estamos falando do quê? De disciplina, comprometimento, foco. Ter atitudes de um campeão. Né? Como que age um campeão? O cara que quer ser o melhor jogador do mundo. Ele tem um conjunto de comportamentos que leva ele a ser um campeão. Né? Um cara está sempre se desenvolvendo, buscando conhecimento, focado, disciplinado, por aí vai. Né? Tem um arsenal de comportamentos. E terceiro, aí sim você ter habilidades técnicas, né? Seria habilidades de venda, ser especialista no seu produto, conhecer tudo sobre o seu produto, para você realmente ser visto como uma autoridade. Então, eu acho que assim, trabalhar esses 3 pilares te levam mais, Sim. te aproximam da alta performance. É isso combinado com esses outros ingredientes. Legal mesmo. Falando das perguntas ali, Jussiel, teve uma pergunta que fizeram antes ali, que se era assim, o Bruno perguntou se em 5 anos atrás tu se via onde você está hoje e se tu imaginava que seria assim. Cara, não tinha. É que eu nunca parei. Eu sempre fui um cara de ver muito presente, sabe? Se eu falar que sou um cara de focar no. Hoje eu visualizo mais longe um pouquinho. Quando eu falo longe, os próximos 2 anos, não consigo visualizar daqui 10, 15, 20 anos. Eu acho que eu sempre fui um cara muito de viver o presente. Mas, assim, hoje, da forma com que a gente. Exatamente da forma com que eu estou hoje, eu nunca me vi, mas eu também nunca duvidei de que eu queria o sucesso. Eu tinha clareza de que eu queria o sucesso. E das coisas que eu não queria. Né? Eu acho que me trouxe aqui muito mais das coisas que eu não queria do que as coisas que eu queria. Tinha clareza das coisas que eu não queria. Mas ter exatamente essa percepção de parar, analisar e falar, cara, daqui 5 anos eu me imagino dessa forma, isso eu acho que eu nunca parei para acabou de pensar. Qual a perspectiva para os próximos 5 anos? Cara, assim, ó, vamos lá. Ser líder de mercado dentro do segmento que a gente atua. Não é se, é quando. E a gente já tem uma certo quando que vai ser. Todas as metas desde que eu entrei na HS, sem exceções, bati todas. Quando eu falei que eu ia estar entre os 30, eu estava entre os 30. Quando eu falei que eu ia estar entre os 15, eu estava entre os 15. Quando eu falei que eu ia estar entre os 5, eu estava entre os 5. Então, fala um plano sem... Leonardo Castelo fala isso, eu gosto muito. Ele fala assim, um sonho sem um plano é apenas um delírio. Então, eu não deliro nunca. A gente tem um plano para chegar nisso. Então,
esse é um dos objetivos. Cara, isso é muito bom. Eu fico muito feliz que tem uma pessoa dentro da HS, que tem uma produtividade assim, que a gente realmente admira, né? Admiro muito os corretores que tem dentro da HS. Acho que os melhores corretores do Brasil mesmo os que estão na HS. Tem, porra, valores, a galera sangue no olho. Por isso que a HS é a número 1. E é bom que você tenha uma pessoa que joga a regra para cima, porque vamos lá, a gente está vendendo 45 milhões. 45 milhões. Isso há 2 anos atrás, acho que 2, 3 anos atrás, você já era primeiro lugar. Você não tem muito mais uma referência de que correr atrás. Agora, quando você fala assim, porra, mas o número 1 vende, sei lá, 80. Porra, eu lembro então, que tem um caminho. Eu lembro que quando eu entrei no final de 2017 para 2018, e no ano de 2019 a gente atingiu 100 milhões no ano. E a gente tinha se tornado a terceira top 2 Brasil e a terceira empresa na história da HS ter atingido 100 milhões no ano. Nós só tínhamos, foi o Vaz que tinha atingido. Caraca. E nós e o Luciano ao mesmo tempo. Olha como muda, né? Como muda, né? Porque até então era impossível fazer 100 milhões dentro de um ano. Muito. E hoje a gente já fala 100 milhões em 3 meses. 46 milhões. Vocês? Por exemplo. Por quê? Porque mudaram as suas referências, né? Então, fica mais fácil. E isso é bom, porque te estimula, te leva lá para cima, né? Porque às vezes você chega e fala, pô, tá bom, tô vendendo, a média do pessoal vender 20 milhões por mês, tô vendendo 40, pô, já tá ótimo. Porque as tuas referências mudam. Agora, quando você tem uma referência que é muito alta, porra, isso é gostoso, sabe? Prazeroso. Você fala assim, pô, quero buscar esse resultado, é possível. Então, acho que um dos grandes objetivos que eu tenho hoje é a gente se tornar líder de mercado, só que essa não é a premissa que eu uso dentro da Monteiro, porque esse é o resultado final. O meu foco tá como eu consigo ajudar as pessoas que estão junto comigo a realizar os sonhos delas. Porque se eu ajudar elas a realizar os sonhos delas, a gente vai realizar os nossos também. Então, o foco está sempre no time, nas pessoas. Então, como eu posso te ajudar? Você está vendendo 1 milhão, como eu posso te ajudar a vender 10? Você está vendendo 5 milhões, como eu posso te ajudar a vender 15? Se eu ajudar eles, automaticamente, isso está nos levando rumo ao objetivo principal, que é ser líder de mercado. Então, quando o foco está nas pessoas, em ajudar, cara, é diferente, entendeu? Então, claro que o resultado final é isso, tá? Uma das coisas que a gente busca que mais? Cara, se eu te falar assim, todos os sonhos materiais que eu tinha de 5 anos atrás, eu realizei todos, assim, de verdade. Realizei todos, moro onde eu quero morar, viajo para onde eu quero viajar, estou conectado com as pessoas que eu gostaria de me conectar. É bom demais. Eu falo que, cara, não existe um preço a se pagar pelo sucesso, que existe um preço a se pagar pelo fracasso, de fato. Porque vale a pena, cara, vale a pena. É muito bom você deitar a cabeça no travesseiro, não se preocupar com conta, dinheiro, dar um conforto para sua família. Dinheiro, para mim, ele tem que andar no seu bolso, nunca no seu coração, né? O dinheiro só vai potencializar quem você é. Então, eu sou bem realizado nesse sentido. Então, acho que eu tenho muito mais... Hoje, meus maiores objetivos mesmo tá muito mais relacionado em ajudar os outros a viver aquilo que eu estou vivendo, né? E isso acaba nos empurrando para cima de uma certa forma. Também fizeram a pergunta ali antes também, Gisele, para nós encerrar. Quantos mil tu já gastou em treinamentos contigo mesmo? Cara, só em ano passado foram 500 mil, foi 500 mil que eu investi. Entre mentorias, foram mais, entre Mastermind, eu participo de 3 Mastermind, né? Quem não sabe, participo do G4 Club, participo do Elite, lá do Sales Club, participo lá do First Class, que é o do Flávio Augusto, J. Caio Carneiro, que é um grupo seleto de empresários. Você tem 30%, 40% das pessoas que estão lá são líderes de mercado no segmento que atua. É claro que a gente investe um valor alto, só que também a gente, se relaciona, faz network, faz negócios e acaba que, né, porque a gente tá vendo que está saindo, mas entra também, né? Entra muito, não só dos negócios que a gente faz, mas o crescimento que a gente tem, cara, sei lá, eu economizo 5 anos de erro, sabe? Vem uma palavra, uma mentoria. Hoje, quando eu tenho uma dificuldade, a primeira coisa que eu faço, eu pego o telefone, deixa eu ligar pro Thiago Costa, tô com uma dúvida de vendas. Outro dia eu tava com uma dúvida de marketing, growth. Liguei pro Lassance, que é o maior especialista em growth hoje do Brasil. Por que preço que tem isso? Cara,
Aí o cara fala, não vai por isso não que vai dar merda, vai dar errado. E aí às vezes eu ia fazer um negócio e só ia descobrir daqui 2 anos que tá tudo errado. E uma ligação, o cara fala, não faz assim, faz assim, assim, assim. Você explode. Você aumenta 10 vezes as tuas vendas. Então isso tem muito valor. Aí você entende por que as pessoas grandes são muito grandes. Porque o tempo todo elas estão pedindo nos grupos que eu tô o tempo todo. Alguém me indica uma pessoa assim, assim, assado, para fazer isso. Cara, ó, já vai nesse daqui, já falei com o dono da empresa, tá tudo certo. É o melhor IRP do Brasil. Você não erra, você encurta o caminho, certo? O network vai é direto muito importante, né? Você vai O direto network é... muito, tá louco. Muito importante. Por que a galera parou de falar aqui? Será que tá funcionando ainda? Mas, Josiel, já deu 1 hora e pouco aí. Te agradeço mesmo pelo convite. A live vai ficar salva para quem quiser acompanhar. Pessoal, fazer 2 convites, então, quem não acompanha ainda, Josiel, quiser aí, tá aí no teu perfil, né? O Receita de Sucesso. Quem não conseguir, pede aí, chama no direct, a gente manda para você ali a página do Spotify. Também temos aí um projeto junto com o Felipe Viegas, teu parceiro também, né? Temos um projeto aí junto com a HS. Toda segunda-feira vai ter um projeto, vamos falar assim, uma mentoria gratuita para os corretores. Vai começar sempre às 7 da manhã, às 8 da manhã. Então, lá na minha bio, tem o link para vocês acessarem no grupo. Vai ser voltado só para HS, com a ideia também de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de algumas áreas aí, voltado para o consórcio. E muito obrigado, Josiel, mesmo pelo convite. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Já falei isso para ti. Você que me convidou para ir para o SEIS, sou extremamente grato, né? Já fez uma mentoria para mim, para meus consultores da minha empresa aí, num sábado cedinho. Então, muito obrigado legal. Mesmo, obrigado por topar isso aí. E, pessoal, toda quarta-feira, às 19h50, a ideia dessas lives é para que a gente possa transbordar conhecimento e aprender um com os outros. Muito obrigado, Josiel. Beleza, valeu, obrigado pelo convite, irmão. Fiquei muito honrado, muito feliz. Valeu. E sempre que convidar, estou à disposição para contribuir, aprendo. Foi o nome que a galera muito pediu. E agradecer a galera. O pessoal pediu bastante. E teria live aí para 2, 3 horas se fosse, né? Mas a gente sabe que também. Porra, e se deixar eu vou também, porque eu adoro. É um tema que a gente gosta muito de falar e ajudar, ver a galera aí também motivada, aí aprendendo, crescendo. Pessoal, muito obrigado, boa noite. Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau.